A paz, Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Ismael Soares e quero mais uma vez compartilhar com você aqui o meu momento devocional, hoje aqui no livro de Gálatas, capítulo de número 3, verso de número 1, que diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade perante os olhos de quem Cristo já foi representado como crucificado? Então a pergunta do apóstolo Paulo está inserida em um contexto onde ele está falando de pessoas que queriam colocar a lei acima da graça. Ele está falando dos legalistas. No entanto, amados, a pergunta do apóstolo Paulo me fez refletir numa coisa. A palavra fascínio significa que exerce poder de atrair atenção. Então Paulo está perguntando, o que foi que atraiu a atenção de vocês tão forte a ponto de vocês se esquecerem daquilo que vocês aprenderam? Bem, todos nós sabemos, né, não é novidade para a gente, que Deus espera que a gente tenha tempo para Ele, que a gente tenha tempo para as coisas espirituais e que a gente valorize mais a nossa vida espiritual e que de verdade Ele seja a pessoa mais importante em nossa vida. Tem uma frase interessante de um homem chamado David Wicke que diz o seguinte: muita gente passa a vida fazendo coisas boas e legítimas, porém o Senhor não é a primeira para elas. Ele não é o centro da vida delas. Se fosse, não o colocariam de lado, eles achariam tempo para ficar com ele. Então isso mostra claramente que nós passamos a vida toda fazendo coisas boas, tanto para os outros como para a gente mesmo, mas Deus não é o centro da nossa vida. A gente até diz que Deus é o centro, só que a gente não tem tempo para Ele. Isso porque muitas vezes estamos fascinados com outras coisas. A nossa atenção está presa a outras coisas. E eu queria meditar com você um pouco nisso, né? O que faz com que a gente seja fascinado, né, por outras coisas a ponto de não dar atenção àquilo que realmente importa, né? Não dar atenção para a nossa vida espiritual, não dar atenção para Deus. O que nos separa, o que nos afasta desse tempo com Deus, dessa vida espiritual que Deus espera que nós tenhamos? Bem, primeiro eu queria falar de algumas delas aqui, mostrando para vocês alguns versículos na Bíblia. Então vamos lá. 2 Samuel capítulo 12, verso de número 8. Vai nos falar aqui de uma conversa de Davi e Natã. Então disse Natã a Davi: Tu és homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor nos teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Nesse momento, Natã está repreendendo Davi pelo pecado de adultério que ele cometeu com Betseba. Então, a primeira coisa que eu queria listar aqui são os prazeres carnais. Os prazeres carnais são coisas que nos afastam de Deus, são coisas que nos fascinam. Esse versículo ele deixa claro que o que nos leva a cair não é a mera necessidade daquilo que a gente quer preencher, que a gente não tem. Davi tinha tudo aquilo, mas é justamente o desejo da própria carne. Então, os desejos carnais, mesmo que a gente não precise daquilo, faz com que a gente se embriague, faz com que a gente deseje aquilo, a ponto de nos fascinar, a ponto de tirar a nossa atenção e fazer com que a gente até esqueça quem nós somos. A segunda coisa aqui que eu queria mostrar para vocês está no 2 Crônicas, capítulo 26, verso 5 e o verso 16, que vai nos falar de Uzias. Vai nos dizer assim: propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, era sábio nas visões de Deus e nos dias que buscou o Senhor. Deus o fez prosperar, mas havendo-se fortalecido, exaltou seu coração para buscar a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor. Porque entrou no templo para queimar altar no incenso. Bem, queimar incenso no altar, desculpa. Então aqui nesse texto a gente vê que Uzias ele começou bem. Ele começou a prosperar, né, buscou o Senhor, fez tudo que agradava a Deus, só que quando ele já havia prosperado, ele transgrediu contra o Senhor. Então a prosperidade financeira, né, ou a busca pela prosperidade financeira nos afasta de Deus. Faz com que a gente esqueça do que realmente importa para a nossa vida e da nossa comunhão com Deus. Terceira coisa que eu quero listar para vocês aqui está na 3 de João, capítulo 9, verso 10. Terceira de João, verso 9 e 10. Só tem um capítulo em João. 3 de João. Diz assim: Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes gosta de exercer a primazia entre eles. Não nos dá acolhida.
Por isso eu fui aí e falhei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas obras, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede de receber e expulsa da igreja. Então aqui João está falando de Diótrefes, né? Um homem que queria ser o primeiro, queria ser o principal, o homem que queria ser reconhecido pelos outros, né? Bem, isso aqui, amado, fala de posição, alguém que está buscando posição, alguém que não aceita que as outras pessoas sejam melhor do que elas, façam, né? Quer ser o top, quer ser o conhecido, que briga por lugar, que briga por poder, que briga por atenção, né? Então isso também é uma coisa que nos fascina e nos tira daquilo que é a vontade de Deus para nossa vida, a busca por uma posição. Outra coisa também que nos fascina, amados, a ponto de tirar a nossa atenção, é o ativismo ministerial. Eu não vou ler o texto porque é um pouco grande, mas você pode ler aí, é Lucas capítulo 10, do verso 38 ao 42. Esse texto fala de Marta e Maria, né? Onde Jesus vai à casa das duas, e aí elas estão trabalhando, estão ali fazendo as atividades da casa. No entanto, Maria para ouvir Jesus, e Marta continua trabalhando. Indignada, ela vai dizer para Jesus: Jesus, não te importa, né, que Maria fica aí parada, né? Manda ela me ajudar. E aí Jesus diz para ela: olha, só uma coisa é importante, né? E Maria escolheu a melhor parte. Então, esse ativismo ministerial é que às vezes a gente está tão preocupado em fazer as coisas, trabalhar na obra de Deus, em servir na obra de Deus, que deixamos de cuidar da nossa própria vida espiritual. Por último, amados, eu queria falar da família. A família, exatamente. A família pode ser um tipo de fascínio. Muitas pessoas acabam se preocupando tanto com a família a ponto de colocá-la em primeiro lugar e esquecer de Deus, tá? Não estou falando de esquecer da igreja, estou falando de esquecer de Deus, tá? A família, ela vem antes da igreja, né? Mas Deus vem antes da família. Então, se você colocar a sua família mais importante que Deus, isso também não vai agradar o coração de Deus. Lucas capítulo 14, verso 26 diz: se alguém vem a mim e não aborrece o pai e mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, se você quer servir a Jesus de verdade, ele precisa ser o centro. Ele precisa ser mais importante do que qualquer coisa. Amém? Que Deus possa te abençoar e que você não seja fascinado pelas coisas mundanas, mas seja fascinado pelo poder e pela graça de Cristo. Deus abençoe você.